Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por essa palavra linda, por essa palavra abençoada, Senhor. Obrigado porque o Senhor separou algo precioso para nós nessa noite. Obrigado porque o Senhor é o dono de tudo aqui, Senhor, o dono do tempo, o dono desse culto, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós não nos prendemos, Senhor, a métodos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem o controle de tudo aqui, Senhor. Essa palavra, Pai, que possa ser ministrada agora, possa tocar no coração, Senhor, de cada homem, de cada mulher de Deus que está aqui, Senhor. Oh, Pai, eu não consigo fazer isso, Senhor. Mas o Senhor consegue. O Senhor consegue fazer, Pai, infinitamente mais do que tudo quanto nós pensamos ou pedimos, Senhor. A minha oração é para que o Senhor amplie essa mensagem, Senhor. Decodifique essa mensagem de uma forma sobrenatural, Senhor, no coração de cada homem, de cada mulher de Deus aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo, querido, livro de Gênesis, capítulo de número 22. Da graça de Deus para falar o que eu tenho para falar com vocês aqui, meu Deus. Gênesis 22, verso de número 1. Nós vamos começar a falar hoje sobre o Deus provedor. Amém? Amém? Glória a Deus. Gênesis 22, 1 diz assim: depois dessas coisas, eu vou ler na ARA aqui, tá? Não sei quem está lá na mídia, mas vai ser a ARA hoje. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhes respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, o seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, e eu, o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, e o colocou sobre Isaque, o seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, e quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho. E o cordeiro para o holocausto, e o seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, arrumou Isaque o seu filho e deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos, e tomou Abraão o carneiro e ofereceu como holocausto no lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-lhe até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Até aqui, queridos. Quero compartilhar com vocês hoje um pensamento, querido. Quero compartilhar com vocês hoje algo que nós podemos aprender através da palavra de Deus. Todos nós conhecemos, querido, a história de Abraão. Deus chama um homem marido de uma mulher estéril, um homem que não tinha filhos. E Deus faz uma promessa de Deus para esse homem, que ele seria um pai de nações, um pai de uma grande multidão. Esse homem, querido, em certo momento da vida dele, ele já era um homem idoso. A sua mulher Sara também já era uma idosa.
A promessa de Deus demora 25 anos para se cumprir na vida de Abraão. Sabe, nós podemos aprender muito, querido, com a vida de Abraão. Abraão foi conhecido como o pai da fé, todos nós o conhecemos. A palavra de Deus nos revela sobre isso. E aqui, no começo do capítulo de número 22 de Gênesis, diz assim: depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. E aqui que eu quero começar, querido, compartilhar esse pensamento com vocês. Depois que Deus havia feito uma promessa, querido, que havia tirado Abraão lá da cidade de Ur dos Caldeus, de um povo rebelde, de um povo idólatra. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Um homem que não tinha filhos, querido. Um homem, marido de uma mulher estéril. Um homem que, na perspectiva humana, não teria nenhuma chance de ser pai nem de um filho, dirá pai de uma grande nação. Na perspectiva, querido, nossa, humana e racional, não poderia nem gerar um filho sequer. Só que a promessa de Deus, querido, sempre ela é muito maior do que aquilo que nós podemos ou do que aquilo que nós precisamos. Amém? A promessa de Deus sobre as nossas vidas sempre vai contrariar a lógica da nossa vida. A promessa de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sempre vai nos desafiar. Nos desafiar a quê, pastor? A promessa de Deus sempre vai nos desafiar a crer na promessa dele. Amém? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês essa noite, querido. Abraão creu na promessa de Deus sobre a sua vida. Qual que é a promessa de Deus, querido, sobre a sua vida? Qual é a promessa de Deus sobre a sua casa? Sobre os seus filhos? Pastor, não estou vendo. Mas crê. Pastor, eu não consigo enxergar, eu não consigo perceber. Mas você tem crido na promessa. Pastor, está demorando demais. Demorou 25 anos, querido, para Deus dar um filho para Abraão e para Sara. Demorou 25 anos para a promessa de Deus verdadeiramente se cumprir. Abraão e Sara, é lógico que eles tentaram dar um outro jeito. A palavra de Deus vai nos falar que Abraão já havia gerado um filho com a sua empregada, com uma das suas concubinas. Só que é interessante, querido, que a palavra de Deus aqui fala, depois que Deus fala para Abraão e coloca Abraão à prova, e Abraão diz: eis-me aqui, Senhor. E no verso número 2, assim acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Só que, queridos, Deus fala para ele: toma o teu único filho. Só que Abraão já tinha um filho. Mas foi um filho gerado pelas suas forças. Foi um filho gerado pelo jeito humano de Abraão e a sua serva. Deus fala para Abraão: pega o teu único filho, a quem você ama, e sacrifica ele. Querido, quantas vezes Deus tem pedido algo para nós? Quem é pai, quem é mãe, consegue dimensionar, querido, aquilo que Deus estava pedindo para Abraão? Deus estava pedindo a promessa que ele havia feito para Abraão. Não era só um filho, querido. Não era o seu único filho, só a quem ele amava. Era também. Mas Deus estava pedindo aquilo que ele havia prometido para Abraão. E aquele homem, aquela mulher havia esperado 25 anos para se cumprir. Deus fala: pega o teu filho e sacrifica ele, entrega ele como holocausto a mim. Querido, você pode imaginar, querido, o coração daquele homem, daquela mulher? E se fosse algum de nós aqui, querido? Deus às vezes pede coisas tão pequenas para nós. Muitas vezes nós: não, Senhor, isso não. Deus pediu o único filho, o filho a quem Abraão amava, querido, o filho da promessa. Sacrifica ele. É interessante porque a palavra de Deus diz que Deus, ele prova a fé de Abraão. Tem algo muito precioso aqui, querido. Deus, ele é o dono de tudo, querido, o criador de todas as coisas. Existe uma grande diferença entre provação e tentação.
A provação, querido, ela vem sobre as nossas vidas, assim como veio sobre a vida de Abraão, para nos fortalecer. Tem gente que não gosta de falar sobre isso, querido. Tem gente que acha que não. Tem gente que chama de deserto. Você pode entender de qualquer outra forma. Mas a palavra de Deus está dizendo que Deus provou a fé de Abraão. Toda provação, querido, ela não vem com o intuito de nos matar. Toda provação, assim como foi na vida de Abraão, ela não tinha o intuito de roubar o filho ou roubar a promessa dele. Mas ela tinha o intuito de realmente saber o que havia dentro do coração daquele homem de Deus. Muitas vezes a provação vem, querido. Não é para nos matar, é só para revelar o que há dentro do nosso coração. Amém? Eu sei que muita gente não gosta desse assunto, mas é Bíblia. Ela vem, querido, não tem jeito. Não tem jeito, um dia vem. E a história conta, querido, que Abraão, agora a diferença, deixa eu falar sobre a tentação. A tentação não, a provação ela vem para extrair o que há de melhor dentro de nós. Já a tentação não, a tentação vem para extrair o que há de pior dentro de nós. Tanto que a palavra de Deus nos ensina, querido, que Deus não tenta ninguém. A palavra de Deus lá em Tiago vai falar que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Mas assim como vem a tentação, Deus dará também escape. A tentação, querido, vem para expor o que há de pior dentro de nós. Mas teve um homem, querido. Teve um homem que suportou a tentação. E aqui nós podemos aprender algo precioso com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ele estava no deserto, a palavra de Deus fala que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. E todas as tentações, querido, que o inimigo investia, está escrito, está escrito, está escrito. Assim diz o Senhor. Ninguém de nós, querido, nenhum de nós, estamos vacinados contra isso. Nenhum de nós estamos à parte disso. Todos nós, em algum momento da nossa vida, querido, somos tentados. Em algum momento da nossa vida, querido, a tentação ela vem. Só que assim como o Senhor Jesus, querido, que citou, que declarou muito mais do que citar, muito mais do que conhecer a palavra, querido, nós precisamos viver. Jesus só falou daquilo que ele vivia. Jesus só falou daquilo que ele havia visto o pai dele fazer. Jesus só falou daquilo que era comum para ele. Sabe, muito mais do que conhecer a palavra de Deus, muito mais do que declarar a palavra de Deus, nós precisamos viver, queridos, a palavra de Deus. Amém? E Abraão, ele pega o seu filho, querido, a história conta que ele pega Isaac. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, no verso de número 3, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaac, o seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Ao terceiro dia, verso de número 4. Não foi algo do dia para a noite, querido. Abraão acorda cedo, racha a lenha, pega Isaac e parte com Isaac para o lugar onde Deus havia falado. Parece muito lindo a história, querido, parece muito romântico. Imagina você caminhando com seu filho, sabendo que você iria matar o seu filho. Abraão olhava para Isaac 3 dias, caminhando com ele, de dia e de noite. Caminhando de dia, parava à noite para descansar, olhava para Isaac dormindo. E sabia que ele ia sacrificar, que ele ia matar o seu filho. Abraão não decidiu, querido, no meio do caminho. Abraão já havia decidido dentro do seu coração o que ele ia fazer. 3 dias, querido. 3 noites. Olhando para o seu filho e sabendo que ele ia sacrificar, que ele ia matar Isaac. A palavra de Deus está aqui, querido, no verso número 4. Diz que
Quando ao terceiro dia, Abraão, erguendo os olhos, viu o lugar de longe. Então ele disse aos seus servos: espere aqui, com o jumento eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Pastor Abraão estava com problema. Ele fala para os seus servos: fique aqui, eu vou pegar o meu menino, meu filho, e nós vamos até o lugar que Deus havia escolhido. Mas nós voltaremos, depois de nós adorarmos a Deus, nós voltaremos, querido. Nós voltaremos. Abraão, quer dizer, na cabeça ele sabia que ele ia sacrificar o filho dele, mas ele disse para os seus servos: nós voltaremos aqui depois. A Bíblia não fala sobre a idade de Isaac, querido, mas Isaac não era mais criança. Alguns detalhes nos fazem entender isso. Isaac não era mais uma criança. Isaac talvez já seria um adolescente, porque ele já conseguia carregar um feixe de lenha durante toda aquela viagem. Ele não era mais uma criança. Abraão fala: fica aqui, nós vamos ali adorar o Senhor, mas nós voltamos. Que fé é essa, querido? Que fé é essa, querido, no coração desse homem? Que fé é essa, querido, que muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas, e nós olhamos para a palavra de Deus, e nós olhamos para essas situações, e nós pensamos: meu Deus do céu, como a minha fé é pequena diante dele. De tamanha fé de Abraão. A história conta que Abraão, ele viu de longe, querido, aquele lugar. Ele sabia que ali era o lugar que Deus havia escolhido para ele sacrificar o seu filho. Abraão, então, ele deixa os seus servos, se despede dos seus servos, e ele vai caminhando com Isaac, Isaac carregando a lenha. Imagina Isaac, querido, um adolescente carregando a lenha, viajando com seu pai. Talvez a primeira viagem que ele estava fazendo com seu pai, no período de férias. Vou viajar, onde você vai? Vou viajar com meu pai. Isaac viajando com o pai dele, carregando a lenha, conversando com seu pai de dia, almoçando, jantando, tomando café com seu pai. E aí ele vê os dois servos ficando para trás e ele vai todo feliz. Por quê? Qual que era a ordem de Deus? Ir lá e sacrificar. Que era comum, querido. Era algo comum para aqueles dias. Não era uma coisa fora do comum. Era algo que todos faziam. Ofereciam um sacrifício a Deus. Mas um sacrifício de animais. A história conta aqui, querido, no verso número 5. Então disse aos seus servos: espere aqui com o jumento e o rapaz, iremos ali. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. 6. Tomou, pois, Abraão a lenha, o holocausto, e colocou sobre Isaque, o seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac sabia, querido, que estava faltando alguma coisa aqui. Eu estou carregando a lenha. O senhor está carregando o fogo. Mas cadê o cordeiro? Eu acho muito interessante, querido, como Abraão responde para Isaac. Abraão responde: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Querido, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, nós precisamos olhar para a Bíblia, principalmente para o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento ele vai apontar para uma pessoa. Ele vai apontar para um homem, querido, ele vai apontar para a pessoa de Jesus. Se nós olharmos, querido, com esse entendimento para a palavra de Deus, querido, a Bíblia toda, querido, ela foi escrita apontando para um homem.
Ela está apontando para o Senhor Jesus aqui. Todo esse sacrifício, tudo aquilo que Isaac, tudo aquilo que Abraão estava vivendo aqui, toda aquela circunstância difícil, estava apontando para aquilo que Jesus fez por nós um dia. Ele diz, aqui o fogo está aqui, a madeira está aqui, mas cadê o cordeiro? Precisa de um cordeiro, pai. Como que nós vamos sacrificar sem cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. E a história ela continua, querido. E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Pensa comigo, querido, um altar de pedra, provavelmente os dois juntaram as pedras, Isaque todo feliz, juntando as pedras, o seu pai, pega aquela pedra ali, trazia, juntava, pararam ali, bonitinho, encaixaram as pedras, tudo certinho, pegaram a madeira, colocaram em cima das pedras. Mas e agora, pastor? Agora Abraão pega Isaque e amarra Isaque e coloca em cima daquela madeira. Pastor, como que se explica isso? Tem coisa que não se explica, querido. Isaque era um jovem, querido. Isaque podia ter, igual o pessoal aí, batido, perna, canela. Abraão já era um senhor, já. Provavelmente, talvez Isaque tinha mais força do que Abraão. E a Bíblia diz que ele amarra Isaque e coloca Isaque em cima daquele altar. Existem algumas coisas, querido, nas entrelinhas da Bíblia que nós precisamos entender. Como eu falei, tudo apontava para o sacrifício de Jesus. Abraão iria matar Isaque? Iria matar Isaque. Abraão ia consumar aquilo que ele foi lá para fazer. Abraão ia ser fiel, ia cumprir aquilo que Deus havia falado para ele. Abraão, querido, muito mais do que entender, Abraão, ele foi obediente até o fim. O problema nosso é que muitas vezes nós queremos entender muitas coisas. Nós racionalizamos muitas coisas. E o que Deus está procurando não é pessoas que entendam, é pessoas que obedeçam. Amém? Abraão nos mostra, querido, que é necessário, muito mais do que entender, é necessário obedecer aquilo que Deus tem falado conosco. O que Deus tem falado, querido, com você? E você ainda tem batido cabeça. O que Deus tem falado para você, querido, que ainda você tem resistido. Ah, pastor, mas isso é... Eu gosto demais disso. Abraão não gostava de Isaque, não, querido. Ah, pastor, mas isso não. Deus está à procura, querido, de homens e mulheres de Deus dispostos a obedecer Ele. Obedecer a sua palavra. Posso ouvir um amém? Amém. A palavra de Deus aqui, querido, chegaram ao lugar, Deus havia designado, edificou Abraão o altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Abraão ergueu o cutelo, querido. Iria dar fim na vida de Isaque. Não estenda as mãos sobre o menino, pois agora
sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Deus proveu. Amém? Essa é a primeira citação do Deus provedor em toda a palavra de Deus. Essa é a primeira vez, querido, em que Deus se revela como Deus que provê. Abraão diz: certamente Deus proverá. Queridos, eu não sei aquilo que você tem orado, eu não sei aquilo que você tem pedido, eu não sei aquilo que você tem desejado. Mas eu vim aqui nessa noite só para te dizer algo, querido. Deus proverá. Amém? Deus proverá. Eu não sei, querido, aquilo que talvez tenha tirado a tua paz. Eu não sei, talvez, aquilo que tem tirado o teu sono nas madrugadas. Mas eu vim aqui nessa noite só para te dizer isso, só para te lembrar disso, querido. O nosso Deus é o Jeová Jireh, o Deus de provisão. Amém? E não é só provisão financeira, querido. Muitas vezes nós olhamos para essa palavra e olhamos só para a questão financeira. Não, é muito mais do que isso. Nosso Deus é um Deus de provisão de paz. O nosso Deus é um Deus de provisão de alegria. O nosso Deus também é um Deus de provisão financeira. Deus proveu no passado, Deus proveu no presente, querido, e vai prover no futuro. Sabe o que Deus estava esperando de nós, querido? É um coração como o coração de Abraão, um coração que obedeça a tua palavra. Quantas coisas, querido, Deus tem falado conosco que nós temos endurecido o nosso coração. Quantas vezes Deus tem falado, tem mostrado, tem usado pessoas para falar conosco, tem usado o próprio Espírito Santo de Deus, tem falado aos nossos corações, e nós temos endurecido. Essa é uma noite, querido, de muito mais do que isso, uma noite de decisão. Amém? Assim como Abraão, querido, existem algumas coisas que nós precisamos entregar para o Senhor. Existem algumas coisas que nós precisamos entregar, alguns Isaques, querido, que nós temos guardado dentro do nosso coração. Eu não sei o que você tem guardado, querido, dentro do teu coração. Mas eu vim aqui também nessa noite para dizer: entrega, querido. Amém? Entrega, meu irmão. Entrega, meu irmão. Sacrifica no altar do Senhor. Sacrifica a Deus. Abraão sabia, querido. E Abraão esperava que muito mais do que Deus iria prover, que Deus ressuscitaria Isaac. Por isso que ele falou para o seu servo: fica aqui, nós vamos ali adorar o Senhor, mas nós voltaremos. Na cabeça de Abraão era o quê? Eu vou matar Isaac, eu vou passar o cutelo no pescoço dele aqui, vou oferecer a Deus, mas Deus vai ressuscitar ele. Mas não, querido, não foi assim. Deus sempre vai nos surpreender. Amém? Deus sempre vai te surpreender. Deus sempre vai fazer do jeito dele, na hora dele, no tempo dele, na maneira dele. Muitas vezes nós geramos expectativas no Senhor. Deus, agora Deus vai fazer, é agora, é agora. E Deus não faz naquele momento, querido. Mas Deus tem a forma dele, Deus tem a maneira dele, Deus tem o tempo dele de fazer as coisas. Amém? Amém? Eu já estou caminhando para o final, querido. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí diz ele: até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou a segunda voz, e o anjo do Senhor a Abraão disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor,
porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Abraão cumpriu aquilo que ele tinha falado para os seus servos. Voltou são e salvo Isaque, e eles foram para Berseba. Tudo aquilo que nós oramos aqui, querido, aponta para algo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Toda a provisão, querido, todo o sacrifício, tudo aquilo que nós vivemos hoje, Deus não vai prover, querido, porque nós somos pessoas boas. Deus não vai prover porque nós somos bonitinhos ou você é bonitinha. Não. Deus não vai prover, querido, porque nós merecemos, porque nós não merecemos, querido. Deus vai prover porque Ele é provedor. Amém? Porque Ele é o Senhor, o nosso provedor. Você pode se colocar em pé? Deus vai prover, querido. Eu quero convidar o pessoal do louvor aqui novamente. Deus vai prover, querido. Porque Ele é o Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. Amém?